Olá, muito bom dia. Eu sou a Vanessa Sensato, diretora de Relações Institucionais na Agência de Inovação Inova Unicamp, convidada da Fundação Fórum Campinas para estar com vocês hoje na finalíssima do programa Transforme Sua Pesquisa em Negócio. Bem, acho que todo mundo está vendo a minha tela, né? Vamos ver se eu consigo passar um slide agora. Esse evento é uma realização da Fundação Fórum Campinas Inovadora, em parceria com este ano, em parceria com o CEPETRO e o Venture Hub, que tem o patrocínio este ano também da Village Marcas e Patentes, da BRA Certificadora, do Mescla Espaço de Inovação da PUC Campinas, da Alcance Consulting. Nós também tivemos o apoio de diversas instituições este ano. A Mentorar, a Agência de Inovação Inova Unicamp, da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Campinas Tech, do Instituto Biológico e do Itaú, da Fundepag, Conexão F, do CNPEM, da PUC Campinas e também do Laboratório Integrado de Fotônica. Eu gostaria de convidar para conversar com vocês, contar um pouquinho a respeito da Fundação Fórum, antes que a gente entre nas apresentações e que vocês conheçam tudo, né? O presidente da Fundação Fórum Campinas Inovadora, Dr. Eduardo Gurgel do Amaral. Eduardo, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, quero saudar a todos que estão conosco. Agradecer imensamente a nossa banca, aos nossos apoiadores, patrocinadores, parceiros, aos mentores, a todos que se inscreveram. Dizer que esse programa é extremamente importante para nós, estamos na 3ª edição, e eu vou falar um pouquinho da Fundação e vocês vão entender por que ele é tão importante. A Estela que está passando, né? Você passa para o próximo, Estela, por favor? Isso. Então, para quem está conosco pela primeira vez ou ainda não conhece nossa entidade, é uma entidade criada em 2002, formalmente, uma fundação de direito privado, pelos principais dirigentes das instituições de ciência e tecnologia da região de Campinas. Hoje, nós somos em mais de 30 entidades, representados por 24 membros do Conselho Curador. Nós temos todas, literalmente todas as principais instituições de ciência e tecnologia, as 2 principais universidades de excelência, a Unicamp e a PUC, universidades que trabalham com pesquisa, institutos de ciência e tecnologia públicos, como o agronômico, como o biológico, como o Itaú, institutos de tecnologia privados de extrema importância, como o Eldorado, como o Von Braun, como o CID, FITEC, Venturos, as associações empresariais, as principais, como o Ciesp Campinas, as principais de empresas ligadas à inovação, ligadas à tecnologia. A Associação Comercial e Industrial de Campinas, que tem mais de 2.000 associados, acabou de fazer 100 anos agora, uma associação extremamente importante. O Campinas Tech, que é a associação de startups, e o Softex, que, além de trabalhar com as empresas de alta tecnologia, tem diversas ações para o ecossistema, tanto em nível local como em nível nacional. Nós temos também, em Campinas, hoje, atualmente, nós temos 5 parques tecnológicos, 3 pertencentes às nossas entidades, como o nosso da Unicamp, do CPQD, do Renato Archer, e 2 independentes, como é o Tecnoparque, que também tem assento na Fundação, e o da Prefeitura, que está sob a gestão da IMA. E, representando o braço governamental, a Prefeitura de Campinas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, que é hoje comandada pela Adriana Flose, nossa secretária, que é uma pessoa extremamente competente, e a Agência Metropolitana de Campinas, que pega os 20 municípios, envolvendo, então, toda a região. Bom, passa para a próxima, por favor. Quando a entidade foi criada, a preocupação era fazer com que houvesse uma intensificação da utilização da ciência, tecnologia e inovação por todos os outros atores, né? Especialmente para a parte econômica, especialmente para a parte empresarial. Mas de uma maneira ampla. Também havia a questão da conscientização da sociedade em relação à importância da ciência e tecnologia, a sensibilização de gestores públicos, enfim. Esse é o mote geral, né? Nós, de uns anos para cá, intensificamos muito a geração de negócios, né, da transferência de tecnologia, e esse programa de hoje se insere nisso. É uma maneira de facilitar a relação dos pesquisadores, né, sejam de universidades, de instituições, no geral, no Brasil inteiro, com as empresas para poder mostrar o que tem de mais moderno e fazer uma ponte para que chegue no mercado de forma mais rápida. Por fim, também gostaria de destacar um outro ponto extremamente importante, que é a questão da percepção, né, da conscientização da importância estratégica da ciência, tecnologia e inovação. A nossa região tem um diferencial muito grande em termos de concentração
dessas entidades, também seu parque industrial empresarial é o terceiro maior do país, tem uma concentração grande de empresas de base tecnológica, de startups, enfim, e não é uma situação fácil de se fazer, nem uma situação comum. Então, a gente entende que essa vantagem não é só da região, ela é do país inteiro. Então, como criar políticas ou ações que possam potencializar esse processo, né? Tanto em nível regional como em nível nacional. Você pode passar para o próximo, por favor. Nesse contexto, entre as ações que nós temos, tem uma que ela já virou tradição, que é um evento criado, ele foi concebido em 2011, começou a ser realizado em 2012, e hoje, agora, esse ano, já estamos na 9ª edição. O nome atual é Inova Trade Show. Esse evento, a gente está retomando agora, pós-pandemia, né? Tivemos duas realizações online, 2020 e 2021, por causa da pandemia. Esse ano ele volta a ser presencial, vai ser no Instituto Agronômico. Então, eu deixo aqui, né, o registro e também um convite para que todos participem, porque é um grande encontro de todo o ecossistema. Acontece diversas... Assim, o objetivo desse evento ele tem diversos propósitos. Um deles é discutir um pouco o território, modelos de desenvolvimento baseado nos casos mais exitosos. Só como exemplo, só como referência, o primeiro de 2012, nós trouxemos o ex-vice-prefeito de Barcelona para explicar um pouco para a gente, para mostrar um pouco para quem estava participando, né, como foi o processo de transformação daquela região que é tão famosa hoje, né, que tem tanto sucesso. Trouxemos também palestrantes da Itália, de outros países com esse mesmo mote. Hoje, nós temos, iniciando aqui na região, um grande projeto que tem uma característica bastante similar, que é o HIDS, o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que envolve a Unicamp, envolve a PUC, envolve a Prefeitura, o CNPq, em diversos órgãos. A própria Fundação está diretamente envolvida. Então, esse é um tema bastante importante. Outro tema importante é falar um pouco dessa parte do empreendedorismo, das startups e das boas experiências. Nós temos diversos unicórnios que saíram da região, alguns ligados à Unicamp, de extremo sucesso, como o iFood, Quinto Andar e outros tantos, e nós temos trazido nesses eventos esse pessoal para mostrar um pouco de qual foi a trajetória e passar não só experiência, mas estímulo para os demais, né? A outra questão é o lado de vitrine tecnológica, o que as instituições estão fazendo, o que tem de inovação, tecnologia de ponta, o que está na fronteira do conhecimento, e também é um grande encontro de negócio. Nós temos tradicionalmente, pode passar, Estela, por favor, a última. Aqui são os dados, né, do evento, mas nós temos tradicionalmente uma rodada de negócio que já vem acontecendo em umas 5 ou 6 edições. Nesse ano nós estamos inovando, trazendo um roadshow tecnológico que tem um paralelo bastante grande com essa finalização de hoje, porque é um roadshow dos projetos das instituições de ciência e tecnologia para as empresas, que vai acontecer em parceria com a Alcance, que é uma empresa instalada no parque, que tem promovido esse processo, né? Bom, só para pontuar, então, vai ter uma área de exposição no lounge do IAC, que é na Barão da Itapura, e as plenárias, como eu já comentei. A data é 3 e 4 de novembro. Aqui, os parceiros, boa parte a Vanessa já citou, e eu acho que finalizamos aqui, eu acho que é o último, né? Isso. Eu deixo, então, meu abraço, um desejo de um bom evento, boa sorte a todos os que estão concorrendo. Aliás, todos são vencedores já de antemão, né? E, enfim, um abraço a todos. Obrigado. Tela aqui com vocês. Quero comentar, inclusive, que a Alcance está aqui com a gente, com a Mabel, né? Quem vai estar à frente do nosso Roadshow tecnológico no Inova Trade Show. Bem, voltando ao programa Transforme Sua Pesquisa em Negócio, queria comentar com vocês que esse ano o programa foi bem interessante em termos de capacitação, né? Nós fizemos 4 webinários, e nesses 4 webinários chegamos a quase 1.000 inscritos, atingimos 52 cidades em 5 países. O programa teve 4 meses de duração aí durante toda essa capacitação, fases de mentoria, para a gente estar nesse dia de hoje, né? Quando a gente vai anunciar 3 principais vencedores, né? O vencedor que vai ser escolhido pela Abanca com o melhor modelo de negócios, prêmio oferecido pela Fundação Fórum Campinas no valor de R$ 4.500, e também aí 3 meses de parceria com o Espaço Mescla. Vamos ter também um premiado na categoria Modelo de Negócios, destaque na área de energia e petróleo, essa premiação de R$ 4.500 oferecidos pelo CEPETRO nessa parceria deste ano.
E temos a categoria Voto Popular, que vão ser vocês quem vão escolher. Então, hoje, fiquem atentos para os melhores modelos de negócio para que vocês possam escolher realmente de coração quem vocês acharam que fez o melhor pitch do dia. Todo o pessoal que foi finalista hoje, então 6 finalistas, eles vão receber pela Alcance Innovation Consulting consultoria de modelagem jurídica por 3 meses, certo? Nas áreas societária, tributário, contratos jurídicos de inovação. E a gente fez uma parceria bem recente com o Samsung Ocean ali, hospedado na Unicamp, que vai oferecer um programa de pré-aceleração para todos os finalistas. Então, essa é novidade. O pessoal do Samsung Ocean vai entrar em contato com vocês para conversar, bater um papo, entender um pouquinho melhor sobre modelagem de negócios de cada um de vocês, tá? Nesse contexto, eu gostaria de convidar a nossa banca para que eu possa apresentá-los a vocês. Gostaria de chamar o professor Thomas Kinner, do Mescla. Olá, Thomas, seja bem-vindo. Gostaria de convidar Mabel Alvarado, da Alcance Consulting. Olá, Mabel. Mabel voltou com a câmera. Bom dia. Também é membro da nossa banca hoje, Marcelo Brandão, da Village Marcas e Patentes. Olá, Marcelo, seja bem-vindo. Elmar Mourão, da BRA Certificadora, está com a gente hoje. Olá, seja bem-vindo. E o professor Marcelo Castro, diretor do CEPETRO. Marcelo, seja bem-vindo. Bem, para começar, um pouquinho antes da gente ir para o momento tão esperado dos pitches, eu gostaria de convidar o professor Thomas a falar um pouquinho mais sobre essa parceria, o que é o Mescla e o que os times e também quem está assistindo e tem interesse na área de empreendedorismo pode ter de expectativa da interação com o Mescla. Tomás, seja bem-vindo. Olá, Vanessa, bom dia. Bom dia. É muito prazeroso estar aqui novamente nesse ano. Essa é uma iniciativa muito importante para o ecossistema e tenho certeza que os trabalhos que estão sendo apresentados aqui tendem a render bons frutos aí no futuro, né? Bom, eu estou representando aqui o Mescla da PUC Campinas, é o espaço de inovação e empreendedorismo da instituição. Todas as ações relacionadas à inovação e empreendedorismo, vinculadas aqui à PUC Campinas, acabam confluindo para o Mescla. O Mescla, na sua estrutura física, né, composta pelo coworking, né, um espaço que nós temos para atrair startups do ecossistema, para trabalharem aqui conosco, né, em parceria. Também temos o Laboratório de Fabricação Digital, que é um espaço altamente equipado, ligado à rede FabLab, que está vinculado aí, né, ao prêmio que será oferecido para o vencedor. E esse laboratório ele conta aqui com impressoras 3D, com uma série de equipamentos que poderão ser utilizados pelas startups em acordo com as necessidades que tiverem, né? E também temos um ambiente de inovação, esse local onde eu estou, que tem essas luminárias bonitas aqui, que é um local que nós utilizamos para fazer os trabalhos relacionados ao desenvolvimento das startups e também dos projetos de parceria aqui da instituição, né? Uma coisa bacana que eu tenho para dizer é que o trabalho aqui na PUC ele tem amadurecido e tem gerado bons resultados. Nós temos, nos últimos anos, conseguido intensificar o volume de parcerias com empresas e hoje nós temos várias empresas âncora aqui no Mescla, que trabalham conosco em projetos e também envolvendo alunos, né, nas suas atividades. E temos também o trabalho com as startups, que também tem sido intensificado no programa de pré-aceleração e aceleração aqui dentro da instituição. Eu estive no Mescla recentemente, posso dizer que foi um espaço feito com muito carinho, certo? Sim. A gente pode esperar coisas lindas vindo de lá. Então, realmente, o time vencedor que tiver essa oportunidade de estar com vocês é um time de sorte. Obrigada, Thomas. Bem, vamos agora começar com os pitches. Eu vou pedir para a banca fechar a câmera, fechar o microfone e vou convidar o time SSI, que é o primeiro time a se apresentar.
abrir a câmera e o microfone. Todos os outros, por favor, fechem câmera, fechem microfone. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. Eu primeiro? Primeiro time a se apresentar aqui. Nossa, isso porque eu fui uma cardiologista hoje. Faz parte, né? Empreendedor é assim. Tá. Você quer compartilhar os seus slides? Tá certo, já vai. Quero avisar todo mundo que cada time tem 6 minutos para apresentar, seguidos de 4 minutos de perguntas e respostas da nossa banca. Então, Eduardo, está preparado? Tá chegando aí? Tá bom? Pode começar. Bom dia, sou Eduardo, sou aluno de mestrado da Unicamp. O tema de hoje é CCI sobre identidade autossoberana para empreendimentos corporativos. Só um minutinho. Problemas que ocorrem hoje em dia com credenciais, uma delas bem conhecida é sobre infraestrutura de chave pública, que ela tem um ponto de falha central e é alvo de atividades de cyberataque, principalmente o indenido, que pode comprometer toda a infraestrutura de certificação. Tem histórico sobre isso. O governo também não ajuda muito, né, fazendo CPF, CNH, né, com a digitalização limitada, né, que tem limitação na verificação, automação, provas e portabilidade, também não é muito. Tem também o credenciais de plástico, que sofrem descartes, né, sujando o meio ambiente. Também tem um problema de excesso de informação atualmente, né, que uma delas é excesso de credenciais de login, que pode causar infoxicação, infodermia e outros distúrbios mentais. O persona, que vai acabar ajudando os outros também, são empresas que buscam alternativas à entidade certificadora para se proteger de cyberataques, esse meio indenido. O tamanho do mercado, segundo algumas fontes, né, pelo menos para identidade baseada em blockchain, seria de 50 milhões de dólares no Brasil aqui. Por inferência, né, que eu fiz. E o tamanho do mercado endereçado, digamos assim, só a região de Campinas, baseado em população economicamente ativa, 385 mil dólares por tipo de credenciais, baseado em blockchain. O mercado acessível seria 1% do SAM, a startup, né? 4 mil dólares por tipo de credenciais em 2024. Mas o ganho pode ser muito mais que isso, conforme a quantidade de credenciais. Ela pode se tornar até explosiva. A solução, basicamente simples. Fazer o que o governo fez. Basicamente pegar qualquer tipo de credenciais e transformar em um tipo padrão aberto da W3C, um JSON. Consegue fazer, que facilita a leitura das máquinas. Algo assim simples. Você consegue fazer prova de idade, alguém verifica e está verificado de forma automática. E pode fazer muito mais que isso. Para isso, umas ideias tem que fazer uma instalação ou adaptação de software. Uma empresa X, Y, uma emissora de credenciais, outra verificadora, e também tem que ter uma interface com a VDR, Registro de Dados Verificáveis, que é baseado em blockchain. Portanto, isso aqui que a atividade maliciosa talvez torne menos desinteressante aí. Empresa X e Y pode ser a mesma. Então, a partir daí, agiliza a emissão de credenciais, a realização de provas, né, e tratamento da reivindicação que pode ser variável. Pode ser teste de idade, teste de CNH, validade, pode ser entrada de login, para esquecer a senha, usar a senha, pode ser qualquer coisa. Vamos fazer um projeto Agile normal. O modelo de negócio, dependendo do interesse e volume, pode ter um ganho com credenciais, assinatura de serviço, aplicativo de carteira digital, incremento de software, projeto e consultoria. Atração. Seria de R$ 436, é isso, baseado por cliente, né? 2 anos de retenção do cliente, 5 credenciais por ano, dá R$ 436.
Custo de aquisição de cliente bem baixo também, levando em conta que o total de investimento de R$50 mil sem cliente, R$500. Concorrente, bom, tem a CERP, que é o governamental, faz tudo, né? Eu trabalho com SSI, certificados digitais. CertSci e VeriSci não trabalham com certificado com SSI, então não tem credenciais verificável, tem sujeito a ataques lá do infraestrutura pública. Então, bom, a SSI, digamos assim, a proposta aqui da empresa, né, seria que não vai trabalhar com certificados digitais. Parceiro, o primeiro seria o VDR, né, que seria a Solver. Plataforma SSI, mais software mode, seria, pelo menos para fazer uma prova de conceito, a Trisk e a Everning. Everning hoje parece que foi comprado pela Avast. Comunidade Hyperledger, W3C, DIF, importante para esclarecimento de dúvidas de RFC, de algum problema de bug, é muito importante. Infraestrutura na nuvem pode ser usado numa plataforma cloud qualquer. Este sou eu, trabalhei na Ericsson, uma pós-graduação na FAP e também fui formado pela estatística na USP. Também está em avaliação 2 funcionários para completar o time. O roadmap bom, importante ter um POC, né, para uma prova de conceito. Depois fazer um MVP, talvez usando uma solução da Trisk lá. A segunda fase seria a introdução de uma plataforma própria, carteira digital também própria para smartphone. E a terceira fase é a utilização de fazer uma adaptação com credenciais verificáveis. Login, convite, diploma, IoT, pode ser colocado no mesmo pacote. A visão, a ideia é mais tecnologia, menos poluição, menos preocupação. Preocupação principalmente para ficar retendo memória de senha, de login, talvez esteja demais, né? Obrigado pela sua atenção. Meu contato aí. Parabéns pela apresentação. Eu quero convidar a banca. Temos perguntas para o Eduardo. A banca está retomando. Marcelo, Mabel. Tem uma pergunta, Vanessa. Vamos Eduardo, lá, então. Tudo bem? Parabéns pela apresentação, parabéns pela proposta. Achei bastante interessante. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre os impeditivos para a adoção do seu projeto, por exemplo, por órgãos governamentais, né? Uma delas eu acho que tem muita desconfiança, eu acho. Então, a ideia seria ter uma empresa credenciada, uma terceira credenciada, que pode fazer o papel de emissor e também verificador, né? Isso resolve. Ok, temos outras perguntas da banca? Ok, eu tenho uma pergunta do... quem? Marcelo, vamos lá. Eduardo, parabéns pela apresentação, parabéns pelo produto. Não ficou claro para mim, na realidade, a questão de segurança do que você está fazendo, segurança dos dados e tudo mais. Isso eu acho que pode ser um impeditivo, alguma questão maior. Não sei se eu não peguei ou não ficou claro para mim. Então, essa aí é uma pergunta importante, né? A ideia é o seguinte: os dados pessoais ficam no celular ou dispositivo móvel, né? E a empresa mesmo teria menos informações pessoais. Então, tornaria a solução menos atraente para ataques, cyberataques. As coisas ficam com a pessoa, você tem o poder total das suas informações e você pode fazer divulgação seletiva nas suas informações. Legal, Mabel tem uma pergunta também, Mabel? Obrigada pela sua apresentação, Eduardo, parabéns pelo projeto. Na mesma linha aqui, eu queria saber como que essa solução ela está em consonância com a LGPD, você falou aí de nuvem, como é que ela
ela facilita ou tem alguma restrição nas questões de LGPD, que é justamente a absorção dos dados pessoais, e pensando em desligamento das pessoas, a partir do momento que a pessoa se desliga, como que aquela credencial ela é descartada, eliminada? Bom, falar sobre a última parte que você falou, existe, é igual certificado digital, né? Você pode revogar a qualquer momento. Então, a ideia é a seguinte, nessas plataformas assim de chave pública, tem muita coisa, tem a chave pública, então é uma parte que o VDR, no caso que eu falei, é baseado em blockchain, então ninguém consegue mudar as suas informações, isso é uma coisa, ela ajuda. A parte é que as empresas provavelmente vão ter que se adaptar para transferir dados pessoais, não mais administrar dados pessoais, mas vai ser a própria pessoa com seu próprio dispositivo móvel. Isso, de alguma forma, atende à LGPD. Você tem a divulgação seletiva no caso também. Isso ajuda também. Obrigada, Marcelo. A gente já está sem tempo, vai ficar para a próxima. Quero agradecer, parabéns por sua apresentação, Eduardo, boa sorte. E gostaria de convidar, então, o próximo time. Então, peço para fechar microfone e câmera e convidar a Ciência a Favor do Campo. Ciência a Favor do Campo. Eduardo, você pode descompartilhar a sua apresentação também? Se você passar o mouse assim em cima, aparece descompartilhar. Em vermelhinho. Em vermelhinho. Peraí. Tá. Não, peraí, desculpa. Tá. Legal. Muito obrigada. Deu certo. Ok, vamos para a próxima apresentação. Ciência a Favor do Campo. Quem apresenta? Ok, Matheus. Bom dia a todos. Oi, Matheus. Bom dia. Seja bem-vindo. Quer compartilhar os seus slides? Sim, eu vou compartilhar aqui. Tá dando para visualizar? Tá carregando. Só um segundo. Tá na versão não tela cheia. Você pode colocar em tela cheia? Sim. Ficou a tela cheia? Ainda não. Vou te explicar o que você tem que fazer, tá? Você dá um descompartilhar. E agora volta no compartilhar, ali embaixo. E você vai escolher a tela em tela cheia. Mas está aparecendo mais aqui. Aparecem dois, né? O seu PPT e a tela em tela cheia. Escolha a tela em tela cheia. Escolhi. Tá certo agora? Não. Você está indo colocar em tela cheia, inclusive, ainda, né? Ele está em tela cheia? Você já tinha colocado em tela cheia? Já estava na primeira vez. Agora sumiu a parte da apresentação. Tá, vamos lá novamente. Então, vai em Share Screen, compartilhar. A gente está com um colega. Isso. É só ir em compartilhar e buscar a tela cheia, porque ele abre diversas... Aí, apresentação. Agora sim. Perfeito. Então, vamos lá. Matheus, você tem 6 minutos. Tá certo. Bom dia a todos. Meu nome é Matheus. Atualmente eu sou zootecnista e faço mestrado na Unesp de Jaboticabal. E hoje eu vim apresentar para vocês nosso modelo de negócio, intitulado Ciência a Favor do Campo, democratização do acesso a tecnologias na pecuária de corte. Estou passando o slide aqui. Dificuldade de passar o slide. Se você colocar o mouse ali embaixo, do lado esquerdo da tela, vai aparecer a setinha. Isso. Ok. Bom, como nós podemos observar no gráfico ao lado, a partir da década de 90, houve declínio constante nas margens da pecuária de corte, então elas se tornaram cada vez mais apertadas ao longo do tempo. E só para fazer um comparativo com os dias atuais, o que a gente observa? Um produtor, para ter o mesmo poder aquisitivo que daquela época, ele teria que produzir
entre 5 a 7 vezes mais. Então, a gente observa que nos dias atuais é necessário aumentar a produtividade da sua fazenda. E no futuro, né, esses produtores menos tecnificados tenderão a desaparecer. E, normalmente, quais são, em sua maioria, né, quais são esses produtores? São produtores de pequeno a médio porte, né? Então, se esses produtores não virarem sua chave, não investirem em tecnologia, não aumentar sua produtividade, num futuro próximo, a pecuária de corte, em sua maioria, será formada por grandes produtores. Bom, e quando a gente olha dentro do contexto nacional, a gente observa que os estabelecimentos pecuários de corte possuem áreas menores que 1.000 hectares, né? Cerca de 98% dos estabelecimentos. E quando a gente analisa a porcentagem de estabelecimentos agropecuários que recebem alguma orientação técnica, apenas uma fatia de 20% recebe essa orientação. Então, resumindo, a pecuária nacional é caracterizada por pequenos e médios produtores. A gente observa que tem um mercado monstruoso para quem quer atender esse tipo aí de produtor, que normalmente eles possuem uma menor capacidade de investimento, dificuldade de contratar essa assistência técnica convencional, já que ele é mais onerosa, e a partir do exposto, né, qual que foi a nossa solução? Nosso intuito é democratizar essa assistência técnica. Como, né? Fornecendo-a de forma remota e presencial. Aqui nós inserimos a forma remota, já que da forma convencional, em sua maioria, é presencial. E que a gente observou, durante a pandemia, houve esse crescimento constante nessas reuniões online e decidimos inserir assistência técnica de forma remota também, como uma forma mais inclusiva, que a gente pega aí desde esses pequenos e médios produtores que têm menor capacidade de investimento aí, e fornecem uma assistência técnica de qualidade. E, além do mais, né, como a gente vai dar essa assessoria online, também, né, o produtor tem um menor desembolso com deslocamento, tornando essa assessoria de menor custo para ele. E nosso objetivo com isso é entregar informações geradas por pesquisa, que a gente está aqui no centro de pesquisa, na APTA de Colina, e capacitar tanto os produtores, gerar informações, aplicá-las na sua propriedade, quanto capacitar seus colaboradores e como a gente pretende fazer isso, como é que a gente vai fazer essa conexão, como eles vão conhecer nosso trabalho, como é que a gente vai achar esses produtores. Através de mídias sociais, eventos agropecuários, indicações, já que os professores aqui têm uma demanda muito grande, né, muitos produtores os procuram, então tem uma demanda no mercado muito grande para a gente estar atuando em dias de campo e mostrar nosso trabalho em sindicatos rurais também. E no nosso modelo de negócio, nós temos algumas fontes de receita. Os serviços que nós ofertamos, né, que, a princípio, é a consultoria exclusiva, onde a gente fecha um pacote com o produtor durante o ano, sendo que 20% dessa assessoria será na forma presencial e os outros 80% na forma remota. Forneceremos também consultoria pontual, caso esse produtor queira que nós façamos uma visita em sua propriedade para ajudar em algum problema pontual, nós vamos estar indo lá, prestando esse tipo de serviço e vamos trabalhar também com capacitação, tanto online quanto presencial. E quando a gente observa nossos indicadores nesse slide, a gente vai ter desde o número de reuniões para discutir esses projetos executáveis em fazenda, até custo de aquisição do nosso cliente, tempo de retorno desse custo de aquisição, entre outros aí que vocês podem ver no slide. Que não cabe falar aqui, senão vai tomar muito meu tempo. E qual que é o nosso diferencial frente aos nossos concorrentes, que são consultores tradicionais? Nós temos uma flexibilidade muito grande, né? Nosso atendimento vai ser tanto remoto quanto presencial. Dessa forma, o produtor tem um menor desembolso, né, com deslocamento, fazendo com que nossa assessoria seja de menor custo. E, além do mais, pelo fato de a gente estar atendendo remotamente, é possível cobrar um valor inferior do que se nós estivéssemos indo lá naquela propriedade. E outro diferencial que nós temos é que nós estamos inseridos aqui na agência de pesquisa, na APTA de Colina, é o berço do Boi 777, que é um case de sucesso aqui da APTA. Então, a gente pretende aplicar esses conceitos gerados por essa instituição e aplicá-los para os produtores. O objetivo é de levar informações de ponta levada pela ciência para esses produtores, que é o que realmente tem que ser feito. Bom, e está aqui a nossa equipe, liderada pelo professor Gustavo Siqueira, que foi, juntamente com o professor Flávio, um dos idealizadores do Boi 777, e os demais membros da equipe, que nós todos trabalhamos aqui, gerando informações, trabalhando na pesquisa, para possibilitar que a gente entrega
essas informações lá na ponta, lá para o produtor rural. Bom, e quais são os nossos próximos passos? É aplicar no campo essas informações que são geradas pelas pesquisas, selecionar alguns produtores que possam receber a nossa consultoria e servirem de modelo, tornando assim nosso negócio cada vez mais conhecido. Bom, e qual que é a nossa missão, como ponto final? Nós estamos aqui para levar desenvolvimento, informação de ponta para esses pequenos e médios produtores, como falado antes. Esses produtores tenderão a subir no mercado caso não vire a chave da sua fazenda. Então, nós estamos aqui para fornecer, nós somos a luz para fornecer lucratividade para esses produtores, manter eles na atividade. Acabou o seu tempo, mas parabéns pela apresentação. Nós já temos aí 2 mãos erguidas da banca com perguntas para você. Então, vou começar com a Mabel, que foi a primeira a erguer a mãozinha. Mabel, você está com a gente? Não estou vendo seu vídeo. Legal. Pode perguntar. Obrigada. Parabéns, Matheus. O agro é um grande potencial, mas eu queria tirar uma dúvida com você. Você coloca no início da sua apresentação assistência técnica. E depois, no momento da geração de receitas, você fala em consultoria, que são um pouco distintos os 2 temas. Mas em que área? Assistência técnica, deixa eu só concluir. Assistência técnica é bem abrangente e consultoria também bem abrangente. Então, você tem técnicas em maquinário, em produtividade, em animais, em finanças, gestão. Enfim, acho que você, talvez, eu gostaria que você me esclarecesse tanto a parte da nomenclatura assistência técnica como a questão da consultoria. Ok. A gente pretende assistir esses produtores na pecuária de corte, só para linkar aqui. Então, como a gente faz muitos estudos aqui, com suplementação, nutrição de bovinos de corte, a gente pretende dar assessoria desse tipo para esses produtores para esses pecuaristas de corte, né? Na verdade, a gente tem essa intenção, aplicar os conhecimentos gerados aqui e levá-los lá, na prática, para eles. Essa é a nossa intenção, mas mais especificamente pecuária de corte. Ok, então vale a pena ajustar e esclarecer melhor esse tipo de informação. Obrigada. Nada. Thomas. Matheus, bom dia. Bom dia. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Você colocou ali no final, né, da tua apresentação alguns itens relacionados ao roadmap que virão, mas eu gostaria de saber se vocês fizeram algum tipo de validação com os usuários da proposta, para verificar como que eles estão vendo essa possibilidade. E tenho também uma pergunta relacionada depois à escala do produto de vocês. Vocês pretendem atrair outras pessoas para oferecer esse tipo de assistência técnica ou isso ficar restrito somente à equipe de vocês? Então, a princípio, como aqui nós temos um professor, todos 2, eles trabalham dando assessoria para os produtores também. E eles notaram que até hoje o professor Gustavo foi até dar uma consultoria, teve que ir presencialmente. E é que eles observaram que há uma tendência de crescer demais essa assessoria, essa conexão com o produtor na forma remota. Então, esse foi foi o porquê nós inserimos essa assistência técnica de forma remota. Ele andando pelas fazendas, então ele vê que por parte de alguns produtores estão tendo alguma aceitação, que reduz muito com deslocamento, o cara não precisa ter o desembolso de pagar a estadia, deslocamento do cara, e às vezes é um problema que poderia ser resolvido apenas com uma reunião. E mercado, né? Se nós pretendemos incluir outras pessoas na nossa equipe, né? Sim, nós pretendemos, é só nós começarmos e à medida que nós formos crescendo, a tendência é inserir mais pessoas para atender o mercado, né? Dependendo do número de produtores que nós estivermos assistindo, haverá necessidade de contratação de outros membros, né? Para participar aí dando assessoria a esses produtores. Ok. Marcelo, próxima vez eu vou começar com você, tá certo? Eu começo com você da próxima vez, porque, Matheus,
tempo de vocês se encerrou. Acho que vale a pena depois você bater um pouquinho, papo no individual com a banca para entender um pouquinho melhor as perguntas. Foram duas perguntas bem assim, importantes para o desenvolvimento do modelo de negócio de vocês. Parabéns pela apresentação, pela paixão pelo assunto, mas eu gostaria de convidar agora, antes da gente ir para os próximos dois times, né? Gostaria de convidar Mabel Alvarado, da Alcance Consulting, e também Marcelo Brandão, da Village Marcas e Patentes. São dois patrocinadores nossos dessa edição. Aliás, os dois estão trabalhando com a Fundação Fórum Campinas praticamente desde o início do ano, nesse fomento a startups em diversas iniciativas, né? Mabel, quer comentar um pouquinho mais sobre essa sua interação com a Fundação e também com as startups, da perspectiva do seu negócio e do que você está querendo ver acontecer aqui no ecossistema? Obrigada, Vanessa. Bom, a Alcance é uma empresa de consultoria de inovação tecnológica que nosso papel é buscar a aplicação de todas as políticas públicas e das relações necessárias para o fortalecimento do ecossistema. Então, nós somos um time formado por advogados, contadores, administradores, engenheiros, onde a gente está avaliando as empresas, as startups, por exemplo, nas suas estratégias, apoiando esse amadurecimento, e nas empresas médias e grandes, como elas podem se conectar, seja via inovação aberta com os ICTs, universidades, centros de pesquisas, ou como estruturar dentro da empresa um P&D e apoiado pela legislação. Como nós temos uma origem de jurídico, nosso objetivo é fazer com que o jurídico de inovação seja completamente a favor da empresa. Aí nós temos a Lei do Bem, que são os incentivos fiscais, a Lei de Inovação, que aproxima a universidade da empresa, o marco legal das startups, que trouxe várias novidades para conectar as startups às empresas de maior porte. E isso vai ser fruto da nossa participação no Inova Trade Show. Nós estamos na curadoria do conteúdo, fazendo o convite às ICTs para trazerem as suas tecnologias e as empresas trazendo as suas demandas, né? O objetivo do Roadshow Tecnológico é um meeting dinâmico de ofertas e demandas tecnológicas. Vai ser um encontro 3 e 4 de novembro, num espaço específico, junto ao evento principal, onde nós vamos estar o tempo todo conversando sobre tecnologias para a solução de problemas da indústria, dos serviços, com 3 verticais principais que a gente selecionou: saúde, alimentos e energia. São temas vibrantes, né? A gente está no mundo com essas demandas tecnológicas muito fortes, e nós selecionamos esses temas, estamos na construção, e convido a todos que estão aqui participando a tanto trazer as suas demandas tecnológicas como as suas ofertas de tecnologia, as startups que estão aqui trazer, porque vai ser muito dinâmico, interativo e provavelmente buscar os frutos para o relacionamento com as ICTs. É isso que a Alcance faz, é gerar as conexões com velocidade e fundamento estratégico e jurídico. Obrigado pelo convite aqui. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação, Mabel. Engasguei aqui, mas vai ser incrível o roadshow desse ano, né? Obrigada realmente pelo apoio também nesses projetos da Fundação Fórum. Outro grande apoiador, patrocinador desse ano, que também vai estar no Inova Trade Show, Marcelo Brandão, com a Village Marcas e Patentes. Marcelo, conta aí um pouquinho como é que foi essa interação, vocês que tiveram muito forte com as startups, inclusive no mês da propriedade intelectual, né? Como é que a Village interage com esse ecossistema de inovação e empreendedorismo? Bacana. Primeiro, obrigado pelo convite da Fundação, parabéns pela apresentação de todos. A Village sempre foi um pouco, Vanessa, na contramão do que praticava a propriedade intelectual, né? A gente teve um conceito lá atrás de que quanto menos o cliente soubesse, mais interessante comercialmente seria. E o que a gente fazia era levar conhecimento, levar a propriedade intelectual para dentro das universidades. A gente já fez isso na PUC, já fez isso na Unicamp, já fez isso em
todas as universidades, falando o que é propriedade intelectual, desmistificando e tirando um pouco o juridiquês e falando isso numa linguagem onde entende o cara do campo, onde entende o cara da tecnologia, para que ele possa implementar isso dentro da sua empresa e também tirar as expectativas falsas daquilo que pode ser protegido ou não, né? Sendo muito direto, ó, isso daqui você pode, isso daqui você não pode. Então, o que a Village faz é prestar consultoria em propriedade intelectual, registro de marcas, patentes, direitos autorais, software, mas atendendo a necessidade do outro e não a nossa, né? Nós somos só uma ponte para transformar isso em algo exequível, por exemplo. E nós temos dois grandes diferenciais, que começou em 2021, por conta da pandemia, e agora a gente está finalizando um outro, que vai ser muito legal, vai estar inclusive lá no Innova Trade Show. Um grande diferencial que é o quê? O nosso cliente chegava muito no aspecto da ideia. Olha, tem uma ideia da cadeira que levita, né? Eu sempre brinco com essa situação. Mas não, como é que eu faço para proteger isso? Né? Não tem como proteger ideias. A Village criou um departamento que transforma essa ideia, busca se nessa ideia tem chance de ser exequível, como vai ser, quais são os possíveis fornecedores, até transformar num projeto ou num protótipo. Muitas vezes o cliente sai, a gente já tem vários clientes que saíram com protótipos dentro da Village. Então, aquilo que era uma dificuldade de ter uma patente, passa a ter uma patente. Então, a gente eliminou um problema que era do nosso cliente e também nosso, porque ele chegava com a ideia e não era possível de proteção. E outra coisa, uma coisa bem legal, finalizando, é o nosso escritório no metaverso. Uma coisa que, imagina, eu dirigia 10 mil quilômetros, mais ou menos, por mês, visitando clientes. E eu estou falando dentro da minha região, da região que eu sou responsável pelo atendimento, né? E não passa de Piracicaba. Então, e a Village tem unidades em várias cidades. E eu visitando esses clientes, por quê? Porque a gente precisa identificar qual é a necessidade, às vezes tem que olhar o que tipo de maquinário que é para ver uma patente, quando fala de marca você precisa enxergar o escritório todo, e com a pandemia nós sentimos, isso foi confortável, porque a gente parou de viajar tanto, de se expor, né? Mas ficou frio, porque a gente não enxergava a necessidade do outro. E aí veio o metaverso. Né? A gente começou a estudar o metaverso lá em 2020. Como é que a gente pode introduzir isso dentro da Village? Então, como é que eu posso visitar um cliente e enxergar a necessidade dele? E o metaverso nos proporciona isso. Então, a gente vai estar lançando lá no Innova Trade Show, no nosso escritório, com essa possibilidade. Né? O objetivo eu sempre falo que o metaverso é como se você estivesse descobrindo Marte. Você sabe que tem água, oxigênio, mas não sabe o que vai encontrar lá. E o nosso objetivo é chegar em Marte primeiro, né? Ou pelo menos ser um dos primeiros a chegar nesse universo. É muito bom compartilhar isso com vocês. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. Eu mesma estou bem curiosa para ver como é que vai ser. Você é uma das primeiras da fila ali para conhecer a iniciativa de vocês. Obrigada, Mabel. Obrigada, Marcelo. Vamos dar continuidade agora aos nossos pitches. Eu gostaria de convidar a equipe Biosensor para fazer a sua apresentação. Biosensor, vocês estão com a gente? Sim, Carla! Vocês estão ouvindo a gente? Estou te vendo e estou te ouvindo bem. Você quer compartilhar os seus slides? Sim, deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Vocês estão vendo meus slides? Está carregando, um minutinho. Certinho. Perfeito. Posso começar? Pode começar. Olá a todos, eu sou Carla Sampaio, sou uma das sócias da Essence. Nós somos uma startup formada por estudantes e pesquisadores do Instituto de Física da Unicamp e hoje vou apresentar para vocês o nosso sistema inteligente, que basicamente é uma solução que realiza o monitoramento da água e do ar em tempo real e de forma local. Bom, mas por que o monitoramento ambiental é um assunto tão importante, né? Bom, de acordo com a OMS, aproximadamente 5 milhões de pessoas morrem devido à água contaminada. O grande desafio para o monitoramento ambiental está muito relacionado com as soluções convencionais que existem no mercado. A maior parte delas não são eficientes. Para vocês terem uma ideia,
para o monitoramento da água, ainda é necessária a utilização de sistemas manuais, onde a empresa tem que coletar uma amostragem da água, encaminhar para o laboratório para análise. Isso é um processo extremamente oneroso, demorado, custoso, e muitas vezes não é possível identificar todos os parâmetros atrelados à qualidade da água. Ou seja, faltam sensores que sejam robustos, compactos, simples e que consigam monitorar tanto a água quanto o ar em tempo real e de forma local. Além disso, com a grande complexidade para a fabricação de sensores que têm uma maior assertividade, uma maior especificidade, faz com que essas tecnologias fiquem muito caras e muitas vezes não cheguem no mercado de uma maneira tão rápida. Isso acaba afetando diretamente as empresas de controle ambiental, porque elas não conseguem ter informações rápidas para a tomada de decisões, especialmente em casos emergenciais, como, por exemplo, vazamento de óleo no mar, ou quando existe deslizamento de barragem de rejeito também. Então, para resolver esses problemas, a gente propõe para o mercado uma solução tecnológica inteligente, onde a gente consegue ter insights em tempo real e no local para o monitoramento ambiental. E a gente faz isso através da Sensing, que é um sensor ambiental inteligente, onde através da fotônica integrada e da inteligência artificial, a gente consegue monitorar em tempo real a qualidade da água e do ar, de uma maneira muito simples, assertiva, robusta, no local e em tempo real. E também oferecemos para os nossos stakeholders alguns relatórios gerenciais para a tomada de decisões mais assertivas. Bom, mas como que isso funciona? Basicamente, nós temos um chip de fotônica integrada que tem diversos paralelismos, e isso, através da inteligência artificial, atrelado à inteligência artificial e o aprendizado de máquina, a gente consegue treinar o nosso chip para identificar diversos agentes que possam estar tanto na água quanto no ar, de uma maneira muito rápida em tempo real, como, por exemplo, um mercúrio, um bisfenol A ou qualquer outro elemento que esteja impactando o meio ambiente. Bom, para a gente chegar no mercado, nosso modelo de negócio é B2B. Significa que a gente vai vender para grandes empresas, empresas de controle ambiental, oferecendo um setup do nosso hardware, que é toda a parte de controles, os sensores, uma licença atrelada ao acesso à inteligência artificial, além dos suprimentos de acordo com a demanda do mercado. E também oferecer alguns relatórios, que podem ser tanto dinâmicos como estáticos. Para a gente chegar no mercado, a gente prevê 4 etapas essenciais. Inicialmente, obtenção de investimento PIP para desenvolvimento do produto. Uma vez que o MVP estiver desenvolvido, a gente vai fazer alguns testes com alguns early adopters do mercado, em especial algumas empresas como a TSG Brasil, aqui nós. Uma vez que a ferramenta é um produto pronto, pelo menos no primeiro ano, a gente vai produzir mais de 120 módulos, e a gente vai estar com uma receita aproximadamente R$300 mil. Até o 4º ano de operação da empresa, a gente pretende estar produzindo mais de 1.200 módulos e estar com uma receita de mais de 3 milhões. O mercado é super promissor, então estima-se que o mercado global de biosensores vai atingir 49 bilhões até 2030. O nosso mercado endereçável de sistemas de monitoramento de água e de ar está equivalendo a mais de 300 bilhões, e a gente pretende acessar uma fatia entre 5% e 40% desse mercado, que equivale de 1 bilhão a 2 bilhões aproximadamente. Sempre pensando em empresas de controle ambiental, grandes empresas, e empresas que, de fato, queiram testar soluções inovadoras como a nossa. Esses são os nossos principais concorrentes, a maior parte desses players são do mercado internacional, e nosso grande diferencial em relação a eles é que a gente consegue fazer o monitoramento da água, fazer o monitoramento do ar, a gente utiliza a inteligência artificial, o paralelismo fotônico, e tudo isso para conseguir garantir informações em tempo real e local para os nossos clientes, e além dos relatórios onde a gente consegue ter uma visão geral dos resultados obtidos. Esses são alguns parceiros aqui da região de Campinas que acreditamos que podem nos apoiar nessa jornada, como o CPQD, a IDEA, o Instituto Dourado e o Laboratório Integrado de Fotônica. Nós contamos com um time multidisciplinar, formado por mestres e doutores de diferentes áreas de expertise, desde engenharia eletrônica, física aplicada, tecnologia da informação e mudanças climáticas. Além disso, nosso time trabalha em 4 pilares atualmente, que vai desde tecnologia da informação, negócios, marketing e operações. Bom, com o investimento do PIP, a gente pretende investir em 3 pilares inicialmente, que seria a parte de fabricação, tecnologia e área comercial da empresa. Nós queremos deixar a água e o ar mais limpos para o futuro, e nós contamos com vocês. Vamos juntos nessa jornada? Muito obrigada.
Parabéns, a Carla, pela apresentação, parabéns pelo estudo. Quero convidar a nossa banca para perguntas. Primeiro, Marcelo Brandão. Marcelo, pode perguntar. Eu não sei se foi para todos, mas teve alguns momentos que eu não acho que falhou a conexão, mas o slide estava bastante claro, então foi bom. Eu penso, como é que vocês estão pensando nessa questão de monetizar isso de algo que acontece no mundo inteiro com necessidades específicas dependendo de cada região do mundo, na África uma situação, na Europa outra, continentes latino-americanos outra. Como é que vocês pretendem monetizar e fazer isso de uma forma escalável? Como é que vocês estão enxergando isso? Conforme eu falei na apresentação, nosso foco, uma vez que a gente conseguiu o PIP e tiver MVP, testar aqui no Brasil, alguns players, aqui, algumas empresas de controle ambiental, e aí, conforme a empresa for crescendo, for tendo essa escala, a gente vai vendo outros lugares do mundo que tem um modelo parecido com o do Brasil, para a gente conseguir fazer essa escala. Então, inicialmente, testar aqui no Brasil com alguns players e depois ver países que tenham circunstâncias parecidas com a nossa, com problemas parecidos, para a gente ir escalando aos poucos. Legal. Elmar? Parabéns pela apresentação, parabéns a todos. É interessantíssimo o que está sendo proposto, eu acho que é uma necessidade de fato, mas para mim não ficou claro, é só uma importância que eu acho que é interessante vocês colocarem também na apresentação, como é a transmissão dessa informação. Eu entendi que o sensor é a base do chip, que você pode educá-lo, né, treiná-lo e identificar, mas para mim não ficou claro, por exemplo, quando você falou vazamento de óleo no mar, o exemplo. Mas como é que é feita essa transmissão? Como é que ele se comunica e como é que é feita essa avaliação dos dados? Obrigado. Luiz, você quer falar ou posso falar? Você é da área técnica. Eu posso complementar. Então, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Está sendo ótima participação. Toda a transferência de dados vai ser acoplada no módulo. Então, essa é a ideia. Então, nós temos o coração do nosso produto, é o chip, produzido com nanotecnologia, e esse chip vai ser integrado no módulo que vai usar as tecnologias comuns de transferência de dados que já são bem estabelecidas. Então, essa que é a ideia. É lógico que se você estiver em alto mar, você vai ter que ter, talvez, uma comunicação via satélite ou algo nesse sentido. Mas é legal deixar muito bem claro que o coração do nosso produto é o chip, né, que é protegido por uma patente, essa é uma vantagem nossa, e, além disso, tem o módulo, que aí vai ter toda essa tecnologia analógica já bem estabelecida. Acho que é isso. Não sei se eu respondi, fico à disposição. Sim, respondeu parcialmente, mas depois a gente entra em contato e eu me interajo melhor. Obrigado. Ok. Talvez com relação às dashboards também seja uma pergunta, né, Omar? E aí essa comunicação vai ser, todos esses dados vão ser coletados vai gerar uma base de dados na empresa e essa base de dados alimenta os dashboards e os relatórios que vão ser disponibilizados para a empresa mediante pagamentos e já previstos em contrato. Ok, Marcelo, você ainda está com a mão levantada? Você tem mais alguma questão? Não, desculpe. Tá ok. Carla, você quer fazer mais algum comentário? Não, acho que é basicamente isso. Tá certo. Bem, parabéns pela apresentação de vocês, viu? Parabéns pelo entusiasmo também com a nova solução. Vamos para o próximo grupo, então, gostaria de convidar a equipe Radiarum. Acertei o nome da equipe? Radiorum. Olá. Radiorum. Radiorum, ok. Gabriel, seja bem-vindo. Gabriela e Gabriel, é isso? Sejam bem-vindos. Vocês querem compartilhar o slide de vocês? Sim, vou compartilhar aqui. Vocês já estão vendo? Estamos vendo, mas não em tela cheia. Você quer colocar em tela cheia?
Agora foi? Aí, funcionou legal. Bem, quem vai apresentar você, certo, Gabriel? Isso, Então, a Gabriela você... vai ficar nas perguntas. Ok, vocês têm 6 minutos. Ok. Bom, inicialmente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? E nós somos a Radioro. Nós somos uma startup, né, que está destinado à prestação de serviços na área de física aplicada à imagem. É uma área que muitos não conhecem, mas é amplamente usada no dia a dia, inclusive na área médica, e a gente está trazendo aí outras aplicações para elas também que podem ser interessantes. Bom, onde a gente pode atuar, né, dentro da nossa ideia de startup? Indústria de cosméticos, controle de pragas, engenharia de materiais, agricultura, petróleo, obras de arte, indústria farmacêutica, indústria médica, biomédica. Porém, nós sabemos que, apesar do nosso mercado ser muito amplo, a gente está começando e não consegue abraçar o mundo com nossas mãos. Então, pensando no nosso modelo de negócio, a gente pensou inicialmente em atacar a área de agricultura. Nós já temos experiências em todas essas áreas que estão mencionadas aqui, dentro da nossa parte acadêmica. Contudo, a gente quer focar inicialmente nessa parte de agricultura, onde nós também já temos uma certa experiência. Bom, por que agricultura? Como tem essa notícia aqui da Embrapa, por exemplo, né, existem dentro da agricultura diversos problemas como pragas, doenças, é necessário um controle dessas pragas, e nós já temos um certo conhecimento nisso, por exemplo, com o inseto vetor da doença de Chagas, que mata milhares aqui no Brasil, né? A gente já estudou como é a morfologia desse animal com e sem o uso de pesticidas, tá? E aí a gente viu que isso, dentro da parte da agricultura, pode trazer um certo benefício para o mercado como um todo. Bom, pensando nesse mercado de agricultura, nós pensamos em focar primeiro na parte que trabalha grãos, sementes, plantio em geral, insetos e fungos, porque isso aí é uma grande dor da agricultura, é onde realmente estão os maiores problemas, né? E dentro desse mercado, a gente pensou em optar aonde? Café. Tá? E por que o café? Por que a gente está falando aqui, vocês vão trabalhar somente com café? Não, essa é a nossa ideia inicial de negócio. Bom, outra notícia da Embrapa aqui mostra, por exemplo, o lucro do café em 2022, né? 71,7 bilhões. O Brasil é o maior produtor de café do mundo e nós estamos situados no Rio de Janeiro. E adivinha quem são os 3 maiores produtores de café no Brasil? Em primeiro lugar, Minas. Segundo, Espírito Santo. Terceiro, São Paulo. 3 vizinhos nossos aqui da região sudeste. E por mais que você não goste de café, né? Fala assim, café, mas eu não gosto de tomar café. Uma roda de café pode esclarecer muitas coisas, inclusive numa mesa de negócios, não tem como a gente fazer sem um café, né? Agora, nem tudo são flores, né? Essa notícia aqui mostra, por exemplo, uma infestação de um caramujo que atacou uma lavoura de café no Espírito Santo, o segundo maior produtor do Rio de Janeiro. Agora, se a gente começar a trabalhar dentro dessa área, estudar o grão do café, estudar essas pragas que atingem ele, a gente pode auxiliar e trabalhar em cima desse mercado tão amplo nacionalmente, tá? E como a Radioro pode fazer isso? Como isso acontece? De que forma isso acontece? Nós não estamos falando de alguma coisa que nós pretendemos fazer, é de algo que já estamos fazendo, tá? Esse é o nosso diferencial. Bom, a gente faz análise por microtomografia. Então, a primeira imagem você vê aí um grãozinho de café, né? A microtomografia, ela é semelhante à tomografia médica, que muitos já fizeram no hospital, né? Já sabem como é que é. Então, só que a gente vê uma análise muito menor. A segunda imagem é uma radiografia desse café. E depois a gente consegue fazer, por meio de vários algoritmos matemáticos, essa transformação aí. A terceira imagem é um corte do café, né, transversal. E a terceira, uma visualização 3D dele, em que a gente pode fazer o levantamento de várias estruturas dentro do café, dentro do grão, nível de porosidade, os óleos dentro do café. Enfim, a gente consegue explorar isso de diversas formas diferentes. Bom, nosso modelo de negócio atende o B2B e o B2C, em que a gente vai focar na preparação dessas amostras, aquisição dessas imagens de microtomografia, a análise dos dados e consultoria. Esse primeiro orçamento aqui, gostaria de deixar claro que essa ideia surgiu porque nós fomos procurados, nós não procuramos ninguém. E a gente foi procurado por universidades, foi procurado por pessoas físicas. Então, a gente teve o primeiro caso aqui, um caso B2C. Esse trabalho aqui ele foi realizado por nós, era um molusco do Museu Nacional, aqui no Rio de Janeiro. Esse segundo já foi umas nanopartículas magnéticas, foi uma empresa que nos procurou para executar esse serviço, tá? Então, são serviços que já foram realizados, nós já temos experiência nisso. Temos aqui uma base, mais ou menos, da nossa precificação, como seria para o caso do café. Gostaria de dizer que podemos fazer vários tipos de serviço, até, por exemplo, vídeo explicativo, um vídeo 3D da sua amostra. E
Esse custo completo aqui seria para 20 grãos de café. E lembrando que cada serviço acrescentado ou que for retirado, esse valor também varia. Isso aqui é basicamente uma média dos serviços que nós fomos procurados para fazer. Tá? Bom, aqui temos uma ideia do nosso concorrente. Alguns são muito focados em outras áreas, enquanto nós podemos trabalhar, inclusive, na área de petróleo, que também é uma grande área interessante, né, para se trabalhar. Como parceiro, já temos a Shell, que nós fomos campeões da Shell Iniciativa Jovem, tá, e as outras universidades. Equipe, sou eu, minha sócia, Gabriela. Gabriela é física, PhD, representante nacional da Human Nuclear, que é o WIN, ela trabalha no fomento da inserção de mulheres na ciência. Tá? E eu também sou físico, sou doutor na área. Atualmente eu trabalho na área de gestão de projetos. Eu sou cadastrado no MCTI como PMO do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, aqui no Rio de Janeiro. Esse aqui é o nosso roadmap. Temos nossos primeiros clientes pagantes entre abril e julho desse ano. Tá? Então, já prestamos serviço e temos como foco aí trabalhar estrategicamente com as ODS da ONU, como uma startup inovadora, e deixamos aqui nosso contato. Okay? Muito obrigado. Parabéns, Gabriel, fez a contagem direitinho também, até o BIP, né? 2 times da física, bem interessante. Eu gostaria de convidar a nossa banca para perguntas para a equipe Radiorum. Bom, quem vai responder as perguntas é a minha sócia, a Gabriela, que está aqui na sala também. Tá? Perguntas? Vamos lá, eu vou perguntar. Parabéns, Gabriel, foi ótima a sua apresentação, muito clara, né? O projeto é bem bacana e, como você adiantou, pode ser utilizado em várias áreas aí da ciência, inovação. Quando você fala nessa monetização, e eu sempre me preocupo com isso, como você vai enxergar, né? Você tem vários fatores ali que, quando a gente fala, e quem é esse cliente que vai ser atendido? Como é que você monetiza, por exemplo? E se essa fazenda de café tiver num local mais distante do que o seu, como é que você monetiza isso? Como vai ser esse custo? 8 mil em média uma consultoria. De repente, eu fui para o Rio de Janeiro, comprei uma passagem às pressas, paguei 4 mil reais para ir voltar no Rio. Como é que você pensa em monetizar isso? Como é feito? Bom, eu sou a Gabriela, né? A questão da monetização, quando a gente fala de consultoria, né, ela pode ser feita toda de forma online, né? É claro que, como a gente trabalha com uma técnica muito específica, se a pessoa nunca teve nenhum contato com a técnica, o ideal seria que a gente preparasse um curso, né, e fizesse todo um processo presencial, até porque a gente depende do equipamento para ensinar como utilizar. Agora, quando a gente fala das amostras, é claro que a gente poderia, por exemplo, as amostras podem ser enviadas, inclusive isso foi uma coisa que a gente pensou, porque como a gente pensa em trabalhar em escala nacional, né, a gente poderia receber os grãos de café de um outro estado, por exemplo, inclusive a gente já faz isso. Quando a gente fala de amostra biológica, é claro que isso é muito mais complicado, então, assim, a gente trabalha com amostra biológica com pessoas mais do Rio e São Paulo, né? Agora, quando a gente fala de café e outro tipo de produção, isso pode ser feito via correio, né? Vamos dizer assim. Isso é possível. E a consultoria também, dependendo da etapa em que a pessoa deseja. Se ela quiser o pacote completo, o ideal é que seja presencial. Desculpa, Marcelo, você quer? Perfeito, eu acho que está claro, mas é importante pensar nisso, né? Essa consultoria com e sem, né? É presencial, não é presencial, é biológica, não, porque precisa disso para você poder aí fazer o seu final de valor. Mabel? Minha pergunta está até semelhante à do Marcelo, mas é mais no aspecto da escalabilidade mesmo, tanto da escala de atendimento, como você disse que em alguns momentos ela é presencial em função do equipamento, e a outra é a capacidade da equipe técnica de atender, porque a indústria de café é uma indústria, né, o agro do café é grande, focada na exportação em grande parte, então
as cooperativas de café agregam muitas fazendas. Então, dos dois pontos, a questão da escalabilidade e da capacidade de atendimento da equipe. Como é que vocês vão formar essa equipe? Ela já está em vista? Como que vai aumentar a capacidade de atendimento? Bom, então, na questão desculpa, você pode repetir essa pergunta, por favor? Eu falhei um pouquinho. Mas eu vou ter que pedir para vocês conversarem sobre isso no privado, porque já estourou o tempo. Tá, ok. Então, depois a gente conversa. Tá bom. Parabéns pela apresentação dos dois e sucesso. Ok, parabéns, Gabriel, parabéns, Gabriela. Estouramos, para não estourar o nosso tempo, né? Manter o mesmo tempo com todos, precisamos seguir. E eu gostaria de convidar, então, Elmar Mourão, da BRA Certificadora. BRA Certificadora é uma das patrocinadoras desse ano. Muito obrigada, Elmar, por acreditar no empreendedorismo a partir da ciência nacional, né? Muito bom te conhecer. Eu queria te convidar para apresentar a BRA Certificadora e comentar um pouco como é que ela se insere nesse mercado de empreendedorismo inovador. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todo mundo. Inicialmente, assim, muito feliz de receber o convite para poder participar disso. Eu que também atuo na área docente, né? Sou professor de MBA e pós, né? FGV e outras universidades, e o meu lado acadêmico é sempre muito próximo, né? A BRA, como você bem apresentou, ela é uma certificadora. Aqui no Brasil, a gente é um pouco confuso as informações quando a gente fala de certificação, né? Uma certificadora, na verdade, o nome técnico seria um organismo de certificação. Então, você tem o ente que é o acreditador e tem o ente que é o acreditado. Aqui no Brasil, o acreditador é o Inmetro. Então, nós somos um organismo de acreditação, acreditados. Existem determinadas normas, regras, leis, regulamentos, resoluções, enfim, que são compulsórias, portanto, obrigatórias por lei, determinadas certificações, e algumas certificações elas são voluntárias. Nós, na BRA, a gente não certifica, a gente brinca, né? A gente não... aqui apenas uma situação de mercado, né? Uma análise de mercado, né? Existem organismos de certificação que certificam de tudo, desde chupeta até avião que vai para Marte, né? E a gente entende que isso acaba sendo não tão valor agregado ao cliente, porque, na verdade, muita gente entende a certificação no produto final, que é um papel, que é um certificado. E a gente entende na certificação como um valor agregado ao nosso cliente. Então, a gente entra em nichos de negócio onde a gente tem a expertise. Por exemplo, eu sou do segmento de petróleo, né? A gente vai ficando velho, é triste falar disso, né? Mas já uns bons 30 e poucos anos no segmento de petróleo, e a gente acaba, então, atuando onde a gente consegue entregar valor ao cliente. Então, a gente enxerga a certificação desta forma. E aí, qual é o link de um envolvimento com um evento como esse? Duas formas. Primeiro, é uma forma da gente ficar antenado com novas possibilidades e novos nichos de negócio para o próprio nosso negócio, porque a gente pode enxergar oportunidades onde você tenha uma demanda obrigatória ou uma demanda em que você veja, por exemplo, vários dos projetos apresentados, para o cliente final, por exemplo, será importante validar, exemplo deste último, por exemplo, a amostra é enviada. A amostra é enviada, mas será que ela é contaminada nesse envio? A embalagem que vai ser enviada pode afetar o resultado, o objeto? O primeiro exemplo, quando eu fiz aquela pergunta de como é que será transmitido. Então, tem várias situações satélites que não é o foco do objeto final da execução do serviço ou da proposta, mas que afeta o que a gente pode vender de credibilidade. Então, existem alguns projetos em que a gente consegue desenvolver um mecanismo que vai dar suporte ao cliente até para ele vender a credibilidade. O meu, embora não obrigatório, não compulsório, mas, por exemplo, o meu serviço ele é atendido por um organismo acreditado ao Inmetro,
que atesta e nos valida que o nosso processo está sendo bem executado, a gente cumpre as normas internacionais. Então, assim, é um desafio muito legal. E pouco conhecido no Brasil, né? O trabalho de um certificador. Aqui no Brasil não é tão valorizado, infelizmente, lá fora sim porque a gente, para chegar a um nível de ser um certificador, de ser um inspetor qualificado, você, na verdade, tem que estar inserido dentro do mercado, conhecer normas e conhecer normas técnicas, tem que gostar de estudar, infelizmente, muita gente não gosta, mas é ad eterno. Só que, assim, é um desafio muito legal, é um nicho de negócio muito interessante e que muito nos dá orgulho de poder ajudar e contribuir nisso daí, tá bom? Legal, obrigada por esclarecer. E, assim, eu não sabia que você era docente também lá na FGV, né? Então, tem que realmente gostar de estudar no longo prazo. A gente da área de inovação é a mesma coisa, cada hora uma coisa nova, né? E a gente está o tempo sem dúvida, inteiro. mas isso é o legal da certificação, porque, por exemplo, surgem novas tecnologias, surgem novos materiais que vão demandar novas análises, novas metodologias. Então, assim, no ponto de vista acadêmico, no ponto de vista tecnológico, ser um organismo de certificação é um desafio o tempo todo, porque normas são reeditadas, são reescritas, você não pode ficar parado no tempo, novas demandas surgem, é muito legal, muito legal. Muito obrigada por apoiar esse projeto e por estar com a gente aqui apoiando a nova leva de empreendedores com base científica. Sem dúvida. Vamos então para o próximo bloco, aí o último bloco de apresentações. Eu gostaria de convidar a equipe Boitatá para fazer a próxima apresentação. Boitatá, vocês estão com a gente? Opa, bom dia, tudo bem? Vocês Olá, Antônio, seja bem-vindo. Você quer compartilhar seus slides? Sim, deixa eu pegar aqui. Peraí, só um instante. Deixa eu compartilhar. Tá, só um instante. Eu vou trazer ele aqui para outra área que ele está. Só um instante. Eu acho que agora vocês estão vendo a minha apresentação, né? Você pode ir embaixo, assim, passar seu mouse, tem uma setinha verde, assim, para cima. Ah, agora está carregando. Agora eu estou me auto-vendo. Ah, não, peraí, só um instante. Agora foi. É que eu tinha deixado na outra área de trabalho. Vocês enxergam minha apresentação. Perfeito, pessoal. Bom dia, agora sim. Eu sou Antônio Celso, sou físico também, de FGW, bom, a minha história, a minha narrativa, ela começa aí pelo final, né? Na verdade, a minha proposta de empreendimento é a construção de um mundo, né? Um mundo ainda que utópico, bom, antes a utopia do que a distopia, aonde a gente possa alcançar essa proposta, muita gente chama da perspectiva solarpunk, né, essas ideias do mundo onde a gente possa conviver em harmonia com o ambiente, com as pessoas e com a natureza, que a gente possa integrar. Eu sou estudante, sou doutorando em energia da UFABC, e o que eu tenho trabalhado nessa perspectiva do Boitatá, que é uma perspectiva de tratar a questão dos resíduos, né, no nexo, chamado nexo, então, a questão da energia, do resíduo e do alimento, pela biodigestão anaeróbica. Essa que é a proposta que a gente tem apresentado. Bom, qual que é o problema? O problema que a gente tem, né, então são três problemas três macro problemas que a gente tem para o século XXI, que é a questão do resíduo. Atualmente, no Brasil, cada pessoa, todos nós, produzimos em torno de 500 gramas, né, meio quilo de resíduo orgânico. Em torno de 50% do nosso resíduo que nós produzimos é um resíduo orgânico, um resíduo que poderia ser compostado, poderia ser biodigerido anaerobicamente. E aí, com esse processo da biodigestão, a gente pode atacar um segundo problema, que tem a ver com essa questão da descarbonização da sociedade, então a substituição dos combustíveis fósseis, principalmente
Porque uma boa parte da energia que nós usamos no nosso dia a dia para cocção é baseada no GLP, que é um derivado de petróleo. E também um terceiro problema que tem a ver com essa questão da necessidade de fertilizante. Bom, a persona a quem eu me dirijo, efetivamente, em relação... bom, quem vai pagar a conta, né, porque tem toda uma... de fato, a questão do médio gerador de resíduo. Então, pessoas que produzam até 100 quilos de resíduos, 100 quilos de restos de alimento. O grande público, esse público atualmente são os restaurantes, as instituições, e também um público que pode ser atendido tem a ver com as cooperativas de catadores, que são pessoas que já processam os resíduos. Elas poderiam passar a processar os restos de alimento, entre outros resíduos orgânicos. O mercado é um mercado que ainda está em validação, pela própria proposta, é uma proposta que é um ecossistema em construção, e você tem um gigantesco mercado, que seriam os restaurantes, terceiro setor, condomínios e bairros, mas, de fato, a quem eu me dirijo nesse momento são pessoas... Então, é um nicho de mercado, nesse momento relativamente específico, são pessoas que já vêm com uma perspectiva ambiental, que já têm que querem trabalhar com essa questão. Então, nesse momento, ainda a gente tem um mercado de fato, né, que a gente pode servir, é um mercado em construção. Né? Então, é um mercado... bom, a solução é a biogestão anaeróbia, descentralizada. Então, você tratar os resíduos próximo à geração, dentro da perspectiva da economia circular, a gente conseguir fazer todo esse processo e tratar localmente, gerar renda localmente. Um desafio e a solução também tem a ver com essa questão da biotecnologia suja, como a gente chama, então essa coisa de trabalhar com os resíduos e aí com a diversidade de inóculos, e esse é uma questão importante. A tecnologia cívica, porque tem a ver com o processo da adaptação às pessoas ao uso do biodigestor, nos empreendimentos, e principalmente essa questão de se basear numa perspectiva open hardware. O modelo de negócio é um modelo de negócio em que eu me baseio com a formação de um setup inicial, e isso tem a ver com a análise do potencial de biometanização do resíduo que há daquele restaurante, daquele empreendimento, o processo de instalação e operação, e principalmente o fechamento circular do uso do digestato, né, para ser usado como biofertilizante. Então, é um pouco essa proposta. A tração é algo que eu ainda estou em análise, é algo que a gente está em validação, mas os dados preliminares são bastante interessantes. Né? Então, em torno, um dado assim que eu já consigo trabalhar, um dado que a gente obteve, 130 quilos de resto de alimento, a gente consegue produzir energia equivalente a um botijão P13, né? Então, um botijão doméstico aí que a gente usa, todo mundo usa. A concorrência é algo muito importante. Você tem uma concorrência direta, que são alguns pequenos biodigestores que já existem, Home Biogás, Biodigestor BGS, e também a compostagem aeróbica. Esse processo constrói o ecossistema. Quem destrói o ecossistema, então, uma concorrência nociva é o descarte inadequado e os aterros sanitários, a tal da desvalorização da RCU. O diferencial que eu tenho, né, do Boitatá tem a ver com essa estrutura enxuta e, principalmente, a possibilidade de trabalhar com um longo período de desenvolvimento. Né? Então, principalmente baseando no modelo Open Hardware. Os parceiros são as pessoas engajadas, as instituições, que a gente já tem conversado, tem construído coisas juntos. E o time, nesse momento, sou eu. Existem muitas pessoas que colaboram, que ajudam, muitas pessoas engajadas, Eliane, Dora, Tares e todo o próprio orientador e todo um pessoal que participa comigo. Mas, de fato, quem tem tocado essa perspectiva empreendedora sou eu. Bom, o roadmap deixa muito claro essa perspectiva de longo prazo. Então, eu tenho uma perspectiva de até 2030, de fato, ter uma instrumentação para um biogestor que tenha sustentabilidade financeira. Muito obrigado. Estão os meus dados. Por gentileza, já fico à disposição para dúvidas, conversas e tudo mais. Podem acessar meu site, podem mandar mensagem por e-mail, que eu respondo sempre que for solicitado. Muito obrigado. Antônio Celso, parabéns pela apresentação, parabéns pelo projeto. Gostaria de convidar agora a nossa banca para perguntas. O Marcelo Brandão está com a mão.
Ah, ele tirou a mão. Legal, Boitatá. Banca, perguntas? Ok, Marcelo Castro. Bom, Antônio, parabéns pela apresentação, tá? Gostei Obrigado. bastante. A solução, eu só vi que vocês já têm concorrentes no mercado e vocês têm um concorrente do próprio serviço público enfim, aterros sanitários que já estão gerando o próprio biogás, né? E nesse ponto, como que fica a escalabilidade de vocês? Porque vocês são bastante dependentes da pessoa gerar o próprio resíduo, vocês falaram de catadores, enfim, tem uma série de problemas logísticos aí no meio do caminho que eu consegui perceber. Como é que vocês pensam nisso? Tá? Marcelo, não, muito interessante, muito rápida a apresentação e de fato, eu acho que essa área é uma área muito... Bom, sou físico, como eu apresentei, do FGW, estou fazendo doutorado em energia da UFABC, e eu achei uma área muito desafiadora, porque a princípio é uma coisa muito simples, mas quando você começa a pesquisar e começa a perceber, ela é uma área extremamente complexa. Tanto é que a gente fala que esses são problemas complexos do século XXI. Você tem razão. Esse é o grande problema que a gente chama da desvalorização do RCU. A questão, né, a obtenção do gás de aterro, primeiro que ela depende dessa questão logística. O aterro depende de grandes terrenos. Então, por exemplo, na Baixada Santista, que é a área que eu pretendo, nesse momento, atingir, a gente tem um problema que você tem... Todo o estado de São Paulo você tem esgotamento das licenças e esgotamento de áreas possíveis de ser feito aterro, né? Então, é um nó que a gente precisa resolver. A proposta da resolução desse nó, então, é o tratamento descentralizado. Você fazer pequenos e eficazes e eficientes sistemas, né? Então, uma área muito menor do que no aterro sanitário, você consegue coletar de uma forma muito mais rápida, né? Então, o que aterro leva 2, 3 anos para fazer, em um biodigestor, né? Então, um biodigestor dos quais nós estamos pesquisando, você consegue em 15 dias. Né? E você consegue, ainda mais, a disponibilidade desses nutrientes que ficam perdidos no aterro, você consegue essa disponibilidade também muito rápida, e você converte de forma muito rápida em um biofertilizante. Ao passo que no aterro, isso não acontece pela própria contaminação desse resíduo. Então, mas aí a gente tem essa questão, porque você depende da separação, da segregação na fonte do resíduo, para que não haja contaminação. Então, você depois possa fazer uso disso. Então, são alguns desafios. É por isso que é uma área que, apesar dela estar consolidada em vários aspectos, a biodigestão anaeróbica, que em partes ela está consolidada. Né? A gente tem um século de estudo, mas em partes. Mas que você não consegue ainda, de fato, digamos, é um desafio a aplicação e o uso disso pelas pessoas. Eu acho que esse é o ponto. É por isso que eu acho tão importante processos de empreendimento nessa área que consigam fazer esse diálogo entre a universidade e a sociedade. Legal. Você finalizou em exatamente 10 minutos. Acabou o tempo. Parabéns pela apresentação, Antônio Celso. Parabéns. Vamos agora, então, eu gostaria de convidar o nosso último time a ser avaliado de hoje, que é o time Transforme IA. Transforme IA. É isso? Certo? Valdemir, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou começar o compartilhamento aqui. Isso. Você quer compartilhar a sua tela com a gente? Sim. Muito bem. Ok? Certinho. Você tem 6 minutos. Olá, eu sou o Valdemir Júnior, sou aluno de mestrado na Universidade Estadual Paulista. Eu atuo em pesquisas e desenvolvimento na área de inteligência artificial aplicadas em transformadores elétricos de potência, que é o objetivo da Transforme IA. Fazer um monitoramento remoto, diagnóstico e prognóstico de falhas nesses ativos aplicando inteligência artificial. A necessidade de manutenção contínua em transformadores de potência é grande e vai crescer ainda mais com o aumento da demanda de energia elétrica. Uma previsão feita pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico,
prevê que até 2026 haverá uma demanda de um aumento de carga de 3,1% de energia elétrica no país. E isso implica em alguns problemas, por exemplo, a manutenção e operação adequada de transformadores elétricos, evitando, por exemplo, problemas que teve em Macapá em 2020, em que um transformador de grande porte teve uma falha grave, gerando interrupção de energia. Existem empresas de grande porte, com ferramenta também de grande porte, que fazem monitoramento e diagnóstico desses ativos. Porém, essas ferramentas são caras, ultrapassam R$100 mil, não são aplicáveis, então, a transformadores de porte menor, que são os instalados em condomínios residenciais, pequenas fábricas e na distribuição de energia elétrica residencial. É aí que entra o mercado e oportunidades para soluções como a Transform A, que oferece monitoramento acessível através de sensores e uma plataforma com inteligência artificial para essas demandas que precisam de maior eficiência, segurança e disponibilidade. A solução da Transform A é um conjunto de engenharia elétrica, conhecimentos de engenharia elétrica de transformadores, sensor de baixo custo, que tem boa capacidade de conexão e usabilidade, coleta informações essenciais da operação de transformadores, leva dados até um ambiente computacional, em que são aplicadas técnicas de inteligência artificial para a detecção de falhas e prognósticos de falhas, como a interface de monitoramento remota, pode ser utilizada em um celular, em um computador, em um tablet. O mercado é amplo na área de energia, tanto de forma mundial quanto nacional. No Brasil, atualmente existem 152 Energy Techs, que são iniciativas de startups no setor energético. As áreas urgentes são as fontes renováveis, eficiência energética, monitoramento e gerenciamento da energia. Um mercado que nós visamos de imediato é o estado de São Paulo, tem o maior PIB industrial do país, tem o maior mercado de distribuição de energia, portanto, muitos transformadores aqui no estado. O modelo de negócio é hardware e software como serviço, além da plataforma de monitoramento para análise de falhas. Ambos têm rápida instalação e fácil utilização. O modelo de negócio é B2B, atendemos principalmente concessionárias de energia elétrica, instalações prediais e empresariais. A cobrança é feita pelo número de transformadores monitorados. Conquistas. A principal conquista é o início da implementação de um mínimo produto viável em um transformador da empresa Contraf, instalado em um ambiente corporativo na cidade de Sorocaba, São Paulo. A Contraf possui 4 fábricas no Brasil, portanto, é um cliente potencial grande. Nós já publicamos artigos técnicos em eventos nacionais renomados. Chegamos até a final do programa Transforme Sua Pesquisa e Negócio. Já aplicamos testes em laboratório por mais de 12 meses da solução. Concorrentes e diferenciais. Os indiretos são as grandes empresas que possuem ferramentas de grande porte com valor elevado, que não é o nosso mercado. Os indiretos são a Ectec e a HAL 9000, que até possuem sistemas de instrumentação, mas não aplicam inteligência artificial. Temos parceiros estratégicos para chegar aos diferenciais, que são a ciência de dados, a possibilidade de investigação de problemas de fabricação através da ciência de dados e fazer prognóstico de falhas, que é uma análise futura de uma falha. Projeções financeiras. Até o momento, o projeto recebeu apenas capital próprio, tem sustentação de operação por mais de 18 meses. A expectativa para 2023 é atender até 3 clientes, cada cliente com uma estimativa de faturamento de 60 mil, com faturamento total de 180 mil. Nós visamos aplicar o projeto em editais de subvenção econômica,
com o objetivo de obter, por exemplo, um recurso de R$80 mil, aplicar em equipe, em uma nova plataforma e em marketing. A equipe é formada por mim, tenho experiência na área de engenharia elétrica e mais especificamente na área de transformadores, pela Cibele, que tem experiência na área de gestão financeira, e Wanderson na área de infraestrutura de TI. Esses são os meus contatos e contatos da Transform IA. O site e e-mail estão em desenvolvimento. A Transform IA é energia para transformar. Obrigado pela atenção. Parabéns, Valdemir. Professor Marcelo Castro já está com pergunta para você. Marcelo. Obrigado, Vanessa. Parabéns, Valdemir, pela apresentação. Interessante a proposta. E, bom, minha dúvida aqui é um pouco mais técnica, tá? Do ponto de vista mais técnico, é uma dúvida até que é interessante para todo mundo que fala para mim que vai trabalhar com inteligência artificial, né? No seu caso, você está tentando descobrir problemas, né? E para trabalhar com inteligência artificial, você vai precisar treiná-la de alguma forma, né? Fazer o treinamento e tudo mais. E eventos de problemas são, em geral, raros, né? Isso é um problema para vários, acho que para todo mundo que apresentou alguma coisa de inteligência artificial, geralmente problemas são raros, tá? Talvez nesse teste de longa duração de 12 meses que tenham feito, deve ter tido pouquíssimos problemas, né? Ou talvez nenhum, tá? Como é que vocês tentam passar por cima desse problema em si? Só trabalhar com uma digamos assim, eu tenho um transformador trabalhando no tempo normal, né? Uma aplicação normal, e qualquer coisa fora disso seria um problema, e aí você vai ter uma série de falsos positivos e tudo mais. Como vocês buscam trabalhar com isso? Vocês já pensaram nisso de alguma forma? Sim, os testes em laboratório consideraram isso. Por exemplo, a gente simulou aumento súbito de temperatura justamente para o sensor identificar isso e para o sistema reconhecer esses dados. Além de outros testes elétricos simulando sobrecarga no sistema para também gerar dados e o algoritmo de inteligência artificial reconhecer isso. Então, em laboratório, a gente simula falhas, sim. Marcelo, mais alguma pergunta? Não? Restante da banca? Marcelo Brandão. Você está mudo. Me ouvindo? Agora sim. Então, nesse estudo de concorrência, né, eu conheço algumas tecnologias que fazem esse monitoramento à distância. Você conseguiu identificar concorrentes que pode fazer exatamente a sua proposta para pequenas situações, como indústria, como condomínios? Você chegou a identificar algum concorrente direto? Talvez exista ainda empresas que trabalham de uma forma direta. Eu identifiquei duas que são diretas, mas tem algumas diferenças, e entrei com um diferencial com a especialidade em transformadores. Uma é a Aquitec, trabalha na área de previsão de falhas, mas mais voltada para aerogeradores. A outra é a HAL 9000, que até tem instrumentação, mas não tem plataforma de inteligência artificial. A pesquisa de mercado ainda continua na tentativa de identificar concorrentes diretos e tentar desenvolver ainda mais diferenciais. Legal. Temos mais perguntas? A gente está basicamente indo para o final. Valdemir, você quer complementar alguma coisa? Só agradecer as perguntas, bem interessantes, né? Fazer mais pesquisa de potenciais concorrentes diretos. Parabéns pela apresentação, certo? Parabéns a todos os times pela apresentação. E agora a gente vai para a fase final do nosso evento. Todos já apresentaram. Nós vamos fazer da seguinte maneira: vamos agora iniciar o voto popular enquanto os nossos jurados terminam a avaliação de todos os times.
Então, eu vou convidar, Estela está com a gente, você pode abrir o voto popular. O pessoal que está assistindo tem a condição de votar na sua equipe favorita, né? Enquanto os nossos avaliadores estão aí escolhendo da posição deles o melhor modelo de negócios. Nós que estamos aqui no painel, né? Nós não podemos votar, a gente aguarda vocês nesse processo de votação antes que a gente siga. Estela, como é que a gente está de votação? Temos 10, 20, 30% do pessoal votando? O pessoal já está em 60% de participação e ainda está crescendo. Legal, então a gente vai aguardar mais uns minutinhos para esperar todos os votos. São uns minutinhos mesmo, hein, pessoal? Então, vamos resolvendo os problemas técnicos para a votação, que essa é a hora importante que os times estão na expectativa, né? A gente não vai anunciar exatamente agora o voto popular, a gente vai para a próxima desse anúncio, mas a hora é agora para votar. Ou vota-se já, ou não poderão votar mais. 70% já participou. Legal. Vamos aguardar mais 2 minutinhos para esse voto. Enquanto vocês votam, a gente fica aqui na ansiedade para saber o que será que a nossa banca decidiu para hoje. Todos da banca conseguiram avaliar? Sim? Mabel, sim? Marcelo, sim? Elmar? Eu não estou vendo Tomás e Marcelo. Tomás também? Marcelo Brandão deve estar ainda avaliando. Já concluiu? Deu certo? Já concluiu? Legal. Podemos fechar a votação popular, Estela? Fecha, mas não anuncia, tá? Okay. Tá ótimo. Isso ou vai ser salvo automático? Ou você está vendo por aí? Ela está vendo, a Estela está vendo, né? Estela, você conseguiu confirmar se todos conseguiram avaliar? Tranquilo? Tudo certo, sim. Consegui. Tudo certo. Ok, então vamos agora começar. Gostaria de convidar o professor Marcelo Castro, diretor do CEPETRO, para contar um pouquinho para a gente sobre essa parceria, qual que é essa importância de se estimular o empreendedorismo na área de energia, essa área que é crucial para o desenvolvimento socioambiental, não só do país, mas do globo como um todo. Marcelo, seja bem-vindo. Conta um pouquinho sobre o CEPETRO e sobre esses passos que vocês estão buscando de estímulo ao empreendedorismo. Legal. Obrigado, Vanessa, pela oportunidade, né? A gente já vem conversando há um tempo sobre essa possibilidade de parceria. Bom, o CEPETRO é um centro de pesquisa aqui dentro da Unicamp. Ele era o Centro de Estudos de Petróleo até o início desse ano, agora a gente é o Centro de Estudos de Energia e Petróleo. Aí, seguindo um pouco também a mudança das empresas, né, de petróleo, que agora são empresas de energia num amplo senso. A gente foi criado em 1987, numa demanda de empresas para formação de pessoal, e hoje nosso foco maior é projetos de pesquisa com empresas da área de energia nos mais diversos tópicos que vocês imaginarem. E recentemente, né, acho que tem alguns anos, a gente começou a perceber um aumento muito grande de projetos, de necessidade de projetos de pesquisa para desenvolvimento de novas tecnologias para a área de energia como um todo. E aí novas energias, sustentabilidade e outros pontos, e também na área de petróleo, né, novas tecnologias para a gente diminuir um pouco a nossa pegada de carbono, produzir petróleo de uma forma mais sustentável, diminuir o custo, aumentar a segurança, diminuir o risco do meio ambiente e tudo mais. Produção de gás também, tratamento desse gás e tudo, que o gás aí é visto como um combustível de transição e tudo. Então, assim, o nosso foco aqui é tentar fomentar
né, novas empresas, que a gente precisa de muita tecnologia ainda para fazer essa transição energética. Não é brincadeira, a gente está falando aí de uso de petróleo, né, o pessoal pensa em petróleo combustível, né, mas se a gente olhar em volta aqui, praticamente tudo que a gente vê tem uma pegada de petróleo, até madeira, fertilizantes e tudo mais, produção de água, né, e tudo mais. Então a gente precisa de muita coisa, a gente precisa trocar praticamente o nosso parque tecnológico inteiro para a gente mudar para essa transição energética inteira, e isso vai demandar muito tempo, vai demandar muita tecnologia. Então a nossa parceria aqui com a Fundação Fórum Campinas vem nesse sentido, tentar fomentar novas tecnologias, novas empresas que possam gerar novas tecnologias, emprego e tudo mais nessa nova área, né, transição energética, novas energias, e quem sabe aí no futuro a gente tem outras participações, outros parceiros e tudo mais. Obrigado, Vanessa. Parabéns, Marcelo, por essa iniciativa. A gente sabe que é um primeiro ano, né? A gente está aprendendo a fazer isso, mas afinal, quero te convidar então para anunciar qual foi o time escolhido para vencedor na categoria Melhor Modelo de Negócios na área de energia. Caramba. Estela, posso falar? Como que ficou? Pode passar para a Estela aí. Tua vez, gente. Ele vai anunciar, certo? E aí o time que foi escolhido tem 1 minuto para fazer os agradecimentos. Depois a gente vai para o voto popular e depois para o melhor modelo de negócios, certo? Bora, Marcelo. Então, na categoria energia, a gente selecionou alguns projetos, né, dentre os finalistas. E para mim aqui, na realidade, o vencedor foi o Transform-IA. Tá? Parabéns ao time Transform-IA. Tá? Transform-IA tá com a gente? Com uma nova tecnologia, né? Um novo nicho de mercado interessante. Fica o nosso agradecimento aí do CPETO pela parceria. Valdemir, muito obrigado. Parabéns. Desculpa. Não pode falar, parabéns. Muito obrigado. Realmente é um setor que precisa de atenção, e a energia é utilizado por nós o tempo todo. Fico muito grato em receber reconhecimento e possíveis parcerias de levar esse trabalho para outros lugares e fazer com que ele chegue para mais pessoas e mais lugares. Parabéns, obrigada, professor Marcelo. Nós vamos então agora para o segundo anúncio do dia. Eu gostaria de convidar a Estela, que é a nossa team leader aqui no Transforme Sua Pesquisa em Negócio. Estela, conta para gente quem foi o vencedor na categoria Voto Popular. Bom, depois de tantos treinamentos, né, dessa capacitação, e o Maurício Duran deu uma aula muito bacana para todos e disse que a arte do pitch, né, a gente precisa ser acessível, cativante e memorável, né? E na visão do público, parabéns, Carla, você da Biosensor, você conseguiu atingir isso pela sua apresentação, por todo o seu envolvimento, por toda a sua energia que você colocou de uma forma clara, colocando história, né, trazendo o seu negócio de uma forma muito redonda, muito memorável. Parabéns. Parabéns, Clara. Desculpa. Falei Clara, você sabe, né, Carla, que eu tenho uma filha que chama Clara. Então, assim, toda hora eu falo Clara. Vai, Carla. Parabéns. Eu quero agradecer a todos vocês, pessoal do Transforma Sua Pesquisa em Negócio, toda a equipe da Fundação Fórum Campinas e todos os mentores que nos ajudaram a gente chegar até aqui. Muito obrigada. Parabéns. E agora, Eduardo Gurgel do Amaral está com a gente? Sim, estou aqui. Já sabe quem é o vencedor no melhor modelo de negócios? Já está com essa informação? Agora eu acho que tem um... então, peraí. Estela, é o mesmo? Agora a Estela me mandou uma mensagem. Então vamos lá, resta saber qual é o mesmo. Ó, a informação que eu tenho é que é a Biosensor. É isso mesmo? Parabéns, Biosensor, parabéns. Tá bom, deu um susto agora. Exatamente. Foram ganhadores em dupla. E parece que foi por uma margem apertada, né, Estela? Então, okay. Parabéns. Parabéns a todos, né? Como eu falei, são todos ganhadores, né? Tem que ter, como fala, 2 falas, Carla. Agora tem que preparar outra. A Luísa agora ele pode falar. Né? Luiz, você pode falar agora. Posso complementar. Eu quero agradecer a todos. Foi incrível participar de todo o Transforma Sua Pesquisa em Negócio, um aprendizado incrível. Os planos de negócio que foram apresentados são sensacionais e é uma honra
a gente ser contemplado aí com esse prêmio aí nessa categoria de plano de negócio. Obrigado a todos. O aprendizado é sensacional. E obrigado à equipe também, que é sensacional. Parabéns a todas as equipes. Eduardo Gurgel do Amaral, gostaria de dar umas últimas palavras para a gente encerrar o evento de hoje? Sim, a gente está muito satisfeito com isso, porque é um orgulho e uma satisfação enorme ter pessoas de tão alto nível, né, propostas de tão alto nível, parceiros, enfim. E é um programa que está crescendo bastante. Como eu falei, a terceira edição, acho que vão ter muitas edições pela frente ainda. E o que mais nos deixa satisfeito, para quem está acompanhando esse processo desde o início, é que cumpre a nossa missão, né, de uma transferência de conhecimento, de geração de negócio, geração de renda, soluções, né, ambientais, soluções técnicas, enfim. Então, mais uma vez, obrigado a todos e ano que vem estamos aqui novamente, né? Tá certo? Um grande abraço. Parabéns a todos, lembrando que este webinar foi gravado, então se vocês quiserem rever as apresentações, mostrar para os colegas, vai estar disponível no YouTube da Fundação Fórum Campinas Inovadora, que é a grande organizadora do dia. Muito obrigada a todos os patrocinadores, aos apoiadores, à banca, vocês foram fantásticos, espero vê-los em breve. Até logo!